eu acho que é o principal assunto da sociedade hoje, que é a tal da ansiedade. Como que você pode fazer um exercício, sei lá, que caminhos utilizar para auto-hipnose e você perder a ansiedade? Você não precisa falar tudo, Mas obviamente. podemos dar uma dica Sim. like a boss para usar hoje. Sim. É o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer sobre a ansiedade é entender que a ansiedade, ela muitas vezes começa no pensamento e vai para o corpo. Por exemplo, alguém te dá uma notícia ruim, você começa a ruminar aquele pensamento. E aí seu corpo dá um sintoma de ansiedade. Ou às vezes, pela repetição, vai direto no corpo. Por exemplo, eu já tive uma relação muito ruim com o celular. Eu tinha um trabalho muito ruim. E toda vez que o celular tocava, eu imediatamente tinha crise de ansiedade. Era um gatilho, que chama Era de um gatilho, exatamente, era um gatilho. Então a ansiedade pode ser um gatilho, pode ser ambiental, comportamental, ou pode ser devido a um pensamento intrusivo. Tá. O ponto é, está no corpo, tem que lidar no corpo. Está ainda no pensamento, não está no corpo? Dá para lidar com o pensamento. E eu vou falar uma técnica que lida com o pensamento e uma técnica que lida com o corpo. Se a ansiedade já está no corpo, você vai ter que controlar. Que é o quê? O cara tá se arranhando. O cara está alteração. O cara tá assim. Ele tá com a mão suada. Sim. Tá com a mão suada, tá com taquicardia, Mexendo tá na com perna. hiperventilação, tá mexendo na perna. Ele tá querendo dissipar energia. Por quê? A ansiedade não tem cura para ansiedade. Porque aquilo que a gente chama de ansiedade é uma reação que todo mundo tem. Inclusive tem um livro muito legal que é Por que zebras não têm úlcera? Quem? Zebras, Ah. por que elas não têm úlcera? A ideia é a seguinte, e aí eu vou explicar na sequência, fica ligado, vou ensinar a técnica da sequência, que é a seguinte, a zebra tá lá, a vida na savana não é fácil não, né? Ela tá lá com as amiguinhas zebra dela, bebendo aguinha, comendo matinho, aí chega um leão. Cara, nesse momento ela vai ter aquilo que a gente chama de uma ansiedade, uma reação de luta e fuga. Dispara adrenalina, cortisol, vai levar energia para os membros, vai correr. Fugiu. Foi para a casinha dela na savana. Eu não sei onde que ela fica na savana, mas voltou, fugiu. Pergunta, essa zebra vai dormir bem? Eu acho que vai. Vai dormir pra caralho, cara. Ela vai chegar, passou, vai deitar e vai dormir. O ser humano, cara, o ser humano tá lá. Ele quase foi assaltado. Dá duas cenas, fica bem interessante. Tá chegando na sua casa, 10 da noite. Aí chega um motoqueiro, todo mascarado, coloca o revólver na sua cabeça, me entrega tudo. Aí você vai entregar tudo, ele vê a polícia e sai correndo, não te assalta. Pensa na sua fisiologia, beleza? Outra situação, chegou na sua casa, exatamente, chegou o motoqueiro, vai te assaltar, coloca o revólver na sua cabeça. Quando você vai entregar o celular, ele tira o capuz e é o Zequinha, é a Mariazinha, é seu primo. Pegadinha do malandro, tava te zoando, sou zoeiro. Pergunta, a fisiologia nas duas é a mesma? É. Você sendo assaltado de verdade ou zoando, fisiologia é a mesma. Você usou o cortisol, você usou... Adrenalina, tudo. A mão vai estar suada do mesmo jeito? Pergunto, as duas pessoas vão dormir com a mesma facilidade? Não vão. Um vai ter ansiedade e o outro não. Exatamente. Porque é a questão da zebra. A zebra, ela não rumina a ansiedade. Ela tem e sai como se fosse o Zequinha, que te falou pegadinha. Você vai falar, pô, cara, olha que um coração como que tá. A zebra sai, é muito perigoso aqui, ai. Exatamente, já foi. Amanhã tem que ir lá de novo. Exatamente, ela vai pensar, pô, fudeu. Amanhã eu vou estar de novo. E a zebra também não tem, nossa, eu queria tanto ser um leão. não tem também, não tem. Ela tá de boa. Aí, por que eu tô falando sobre isso? Porque essa reação que a gente chama de ansiedade, ela acontece com todos os animais. É você ter energia para poder resolver o problema. Só que, quando o ser humano sente essa energia num contexto que ele acha que não tem que ter energia, tipo antes de dormir, tipo antes de fazer uma palestra, ele pensa, fudeu. Então, o primeiro ponto, antes de controlar a ansiedade, é entender que essa reação é normal. Sim. Todo mundo, por exemplo, você vai fazer um espetáculo, você vai sentir adrenalina e cortisol. Por mais que você tenha experiência, você não vai sentir igual um iniciante, ficar com medo, mas alguma adrenalina e cortisol vai ter, porque você precisa produzir energia. Então tem gente que tem medo de falar em público e acha que esse frio na barriga vai sumir. Não vai, não. Ele vai ficar igual zebra. Você vai sentir e ele vai embora. Você não vai ficar alimentando aquilo. Então, você vai diminuir a sua ansiedade, Perfeitamente isso. Então, aquilo que a gente chama de ansiedade é uma reação que a gente tem o tempo todo. Agora, se já está no corpo,
você tem que fazer algo para lidar com ela no corpo. Primeiro exercício, tem um que eu gosto muito, chama 478. Ele vem de uma técnica meditativa chamada pranayama. E o que ele faz? Ele desacelera o corpo fisiologicamente. E se você tem dificuldade de dormir, pode usar para dormir. Vou fazer a demonstração rapidinho aqui de um ciclo, só que na verdade a pessoa em casa vai fazer 4 ciclos. Então funciona muito bem para dormir. A técnica é a seguinte, chama 478, porque eu inspiro 4 segundos, seguro 7 segundos e solto por 8 segundos. Quiser fazer junto comigo aqui agora? Vamos fazer um ciclo? É o seguinte, então. Eu vou contar aqui no dedo, certo? Para eu não poder falar, eu vou estar fazendo também. Então vamos lá. Fizemos 2 ciclos. Tô vendo a Beyoncé. Cara, já deu um barato. Imagina. Vai dar barato Não, mas mesmo. dá um barato É mesmo. fisiológico. E esse é o exercício. Caralho, que louco. Isso daí é pra você acalmar, né? Ele pega a sua fisiologia e dá uma diminuída. Isso é uma auto-hipnose. Pois é. É muito mais uma prática meditativa do que auto-hipnose. E daqui a Sim. pouquinho eu explico a diferença. Tá. Mas é um exercício para... Se você está durante a crise, você faz em qualquer lugar. Faz em qualquer lugar. E já funciona muito bem. Ajuda muito. E é utilizado, assim, há milhares de anos. Só que aí a ciência vai lá, os cientistas, e não tem nada contra a ciência, vai lá, pô, antes não prestava não, agora a gente percebeu Sei. que é bom pra caramba. Mas eu fico pensando quanto tentaram o 5-3-1, Não, tentaram e vários você esquemas, acredita que tem vários? 4-4-2. Você acredita que tem vários? Tem Tem, né? várias. E por que esse aqui foi o... Não, que na verdade, não faz tanta diferença assim se é 4, 7, 8. Tem gente que faz, por exemplo, 5, 8, 7. Entendi. Ponto. Tem gente que faz 5,90 e morre, Tem. porque o cara segura. Ele segurou muito, né? Pô, segurou demais. Aí a grande sacada do exercício é segurar o ar e principalmente esvaziar o máximo possível no final. É esse esvaziar que vai disparar o seu nervoso parasimpático, que é associado com o relaxamento. Esse É mais finzinho aqui, aquela que Esse finzinho. É mais inspirar do que inspirar, irmão. Aí Legal, você legal. esvazia tudo. E aí o interessante é o seguinte: qual que é a diferença? Que isso é uma prática de meditação. Qual que é a diferença de auto-hipnose e meditação? Tem uma diferençazinha que é a seguinte. Em termos de fisiologia, é muito parecido. Inclusive, os cientistas vão falar de estado hipnótico, que é o estado do cérebro nesse momento. A diferença, uma diferença assim, bem clássica, entre auto-hipnose e meditação, é que as práticas de meditação querem te trazer para o presente. Tá, Ou seja, quem está respirando, a gente está tendo contato com o nosso corpo. sim. Quando eu faço auto-hipnose, eu estou projetando o futuro. Ah, entendi. Por exemplo, Quero dormir. Eu quero dormir, Entendi, quero acordar às 8 da manhã, às 7 da manhã, entendi. quero fazer um arremesso, Sim. quero fazer igual o Anderson Silva, fazer um chute. Entendi. A meditação você limpa a sua mente Exatamente. e o outro você projeta a sua mente. Exatamente. Entendi. Agora, em termos de técnica, a diferença principal é essa. Tá, mas aí você falou que tem a técnica fisiológica e tem a técnica mental. A técnica mental é você pode, por exemplo, fechar os olhos. Imaginar uma tela, por exemplo. Uma tela de quê? De pintura? Uma tela qualquer, uma tela de pintura. Tá. Você pode imaginar uma tela agora. Aham. Quem está assistindo pode imaginar agora uma tela. Imagina que nessa tela tem uma cena em que você quer realmente ter uma boa performance. E imagina a cena do início ao final, você tendo uma boa performance. Imagina como seria o início, como seria o meio, como seria o fim. E agora, para potencializar essa sensação, você pode começar a relaxar seu corpo, por exemplo. E em auto-hipnose, enquanto você vê aquela cena em que você tem um excelente resultado, você começa, por exemplo, a relaxar os músculos dos olhos. E relaxa a um ponto que só você sabe qual é esse ponto. Que é um ponto que eles estão totalmente desligados, tão desligados, que você vai tentar abrir uma única vez e não vai conseguir. E no seu tempo, na sua auto-hipnose, só você que sabe o momento.
você vai perceber que vai tentar abrir uma única vez e não vai conseguir. E isso é uma prova que você vai ter de que essa cena vai ficando mais poderosa. Talvez já tenha tentado abrir os olhos, talvez não. Agora, imagine que aquela tela ou aquela cena em que você teve uma boa performance vai te levar para uma viagem para o futuro. Imagina no futuro, talvez uma grande meta sua para os próximos 5 anos ou 6 anos, mas uma meta que tem a ver com você, não é uma meta que tem a ver com os outros. Ou talvez tenha a ver com você para ajudar outras pessoas. Imagina você realizando essa meta agora. E talvez alguém especial venha na sua mente, talvez não. Imagine qual que é a sensação que você resgata quando você realiza isso que é importante para você. E essa sensação agora você vai localizar no seu corpo. Como que ela é? Onde ela está? E ela vai se intensificando. Fazer uma contagem 1 a 5 e no 5 você volta para aqui agora. 1 aos poucos vai voltando. 2. 3. 4. 5. Pode abrir os olhos. A auto-hipnose você projeta. Comi. O que você pensou? Mano, Não pode falar se não realiza, né? comi, mano. Senão perde monetização. Caralho, que doido. E isso daí faz com que a Pô, fiquei sociedade... calmo. Eu fiquei calmo, eu vou dormir. Valeu, Buda. Agora, a ansiedade, por exemplo, a pessoa está com medo de falar em público, por exemplo. Está com medo de fazer uma reunião. Cara, você vai lá, relaxa o corpo um pouquinho. Pode imaginar uma tela. Imagina como seria você fazendo aquilo. Sim, sim. Imagina Você não como... precisa ter um cara falando, né? Você não mesmo, precisa. você vai criar... Então, É o meu jogo de tênis, de certa forma. É claro que é a mesma coisa. Eu aprendi com uma parada, uma vez eu fui fazer reiki. E aí uma instrutora de reiki, ela me falou, cara, pra você fazer o reiki, você imagina um desenho na tua frente. E quando você imagina o desenho na sua frente, você fica desenhando esse desenho, que aí você canaliza toda a sua mente para aquele desenho. Então você não pensa em nada externo, você só pensa no desenho, você fica fazendo o desenhinho. Que é uma forma de você se concentrar. auto-hipnose. É uma auto-hipnose. Claro que é auto-hipnose. Entendi.